Glória a Deus. Eu saúdo a todos nessa noite, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para poder contar a bondade desse Deus. E Deus falou grandemente no meu coração com o testemunho da semana passada. Mas, antes disso, o Espírito de Deus estava a aquietar meu coração para trazer a nossa lembrança quem é nosso Deus. Ele não seria o Deus que Ele é se Ele fizesse só milagres no passado, se Ele falasse só no passado, se Ele cuidasse só no passado. Ele não seria o Deus que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. E, às vezes, nós cometemos um erro muito grande, isso é na minha opinião, de pensar que Deus não faz coisas grandes igual fazia antes. Eu estava a meditar, o Espírito Santo trouxe a minha memória e eu lembrei assim, meu Deus, quantas coisas Deus fez por mim, quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas tremendas Deus fez. Então, eu falei assim, eu queria que o Espírito Santo inspirasse meu coração para que eu trouxesse uma palavra incentivando a igreja a crer nisso, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Porque o milagre acontece porque Deus faz milagre, mas Deus também quer ver a nossa fé, quer ver até onde vai. Gente, quando eu leio na Bíblia que Abraão lutou contra a esperança, isso não é brincadeira. Lutar contra a esperança é lutar contra o quê? Contra que ele fala assim, eu tenho que continuar acreditando, mesmo que tudo mostre que é ao contrário. E foi o que Abraão fez. Depois que ele já era velho, Sara era estéril, depois que ele era velho, foi que a promessa se cumpriu na vida dele, Isaac nasceu. Mas Abraão ele foi um homem de fé. Deus falou assim, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou qual era a terra, Deus falou assim, vai, e ele foi. Deus falou assim, vou te fazer pai de muitas nações, com uma mulher estéril e com a idade avançada. Mas para Deus não há limite, não há tempo. Ele manifesta o seu poder quando Ele quer. Então, nesta noite, eu quero trazer uma mensagem que eu intitulei ela do Deus imutável. O nosso Deus não muda, irmãos. Ele não atuou só no passado ou vai atuar só no presente, não. Ele atua. Ele atuou antes, Ele atua agora e vai atuar para sempre. Ele é antes, Ele é agora e Ele é depois. Ele é o primeiro e Ele é o último. Então, esse é o Deus que eu e você servimos. Então, não deixe essas setas malignas entrar na sua mente, porque as circunstâncias, elas traem a nossa fé. Porque a gente chega a pensar assim, gente, mas eu sirvo a Deus, faço tudo corretamente, e por que tudo me acontece? Né? A situação, a circunstância, ela nos trai. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O impossível acontece pela fé. Então, nessa noite, irmãos, eu quero começar contando um testemunho. Eu acho grandioso que os irmãos tenham isso no coração. Dê testemunhos. Conte o que Deus tem feito por vocês. Deus tem feito tantas coisas para mim, mas um dos testemunhos que marcou a minha história foi num tempo muito difícil em que nós chegamos aqui em Portugal. E eu estava a trabalhar na minha escola. Chega uma mulher, a senhora, até muito assim, muito estressada, corre, porque seu filho foi atropelado. E eu, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou ter perna para sair daqui e ir lá? Primeiro pensamento passou na minha cabeça assim, poxa, ele está morto, e eu não consigo ir lá. E eu pensei assim, Jesus tem compaixão de mim. Eu não tenho nem perna para sair daqui, mas o Senhor pode ir lá junto comigo, Senhor, me ajudar nessa hora difícil. Só o Senhor, minha filha, mas eu nem sei como é que eu saí lá de dentro daquela sala. Quando eu cheguei lá, ele foi bem pertinho de onde eu trabalho, assim, que ele foi atropelado. Quando eu cheguei lá, ele já estava dentro da ambulância. Ele tinha uns 10 anos, não era por aí, né?
E quando eu entrei lá dentro, eu falei assim, meu filho, que é isso, meu filho? O que foi que aconteceu? Ele virou para mim assim, mamãe, não liga não, Jesus estava lá comigo. Eu, glória a Deus. Vai nós para o hospital, meu filho. Chega lá no hospital, a perna dele, com a marca da caminhoneta que passou no pezinho dele. Só não passou assim, né? O médico virou para mim e falou assim, eu só vou acreditar que essa caminhoneta passou no pé dele porque a marca está aqui, porque não tem nenhum osso quebrado, não tem nada. Eu falei assim, Jesus, muito obrigado pelo seu grande livramento. Aí vai nós embora para casa com o menino, com a perna inchada, com uma meia tala, e o menino ficava assim, rastejando no chão, né, Carmen? Igual aquelas crianças que não andavam mais, e o Carmen ficava nervoso com aquilo. Eu falei assim, Deus vai fazer um milagre. Aí chegou o dia de tirar a tala, aí nós lá no hospital, tudo escuro, não via as articulações dele. Eu falei assim, o médico, mas não pode, cadê as articulações dele? Aí fizeram um monte de exame lá, depois conseguiu ver que concluíram que não foi afetada as articulações dele, mas a perna dele estava enorme, pensa numa perna grande e inchada. O médico virou e falou assim para nós, assim, agora leva ele para casa, põe ele na banheira e faz massagem para o pé dele começar a mover, né, a perna a mover. Eu falei assim, tá bem, só isso ele? Porque ele não teve nada. É incrível, mas uma caminhonete, uma roda passou aí, 200 quilos. E como é que está perfeito? Eu falei assim, porque existe um Deus que guarda e que livra, porque foi a primeira coisa que ele falou para mim. Mamãe, Jesus estava lá comigo? Eu falei assim, glória a Deus, então. E aí, nós colocava a perninha dele para mexer para cá e mexer para lá. E eu falei assim, Carmela, você quer ver com o que esse menino vai melhorar? Vamos lá. E era uma pele seca, assim, toda estorricada. Sabe quando a gente tira um gesso, não fica assim? Mas a dele ficou assim muitos dias. Eu falei assim, vamos hidratar. A gente pegava azeite, jogava azeite na perna dele assim, fazia assim, chupava tudo. Mas, olha, o menino ficou perfeito. Então, irmãos, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, é Deus do impossível. É impossível uma roda de uma caminhoneta, 200 quilos, passar num pezinho de uma criança de 10 anos e não ter nada. Não partir um osso, não tocar nas articulações, não fazer nada. Por quê? Porque existe um Deus que cuida daqueles que são seus. É porque é um Deus que faz milagres. Eu tenho vários milagres para contar na minha vida, que Deus fez, que Deus livrou, que Deus curou, que Deus me deu vitória, porque Ele é Deus. E para falar disso, eu quero trazer uma mensagem nessa noite intitulada assim, o Deus imutável. Ele não muda. Então, olha, presta bem atenção. Sabemos que os tempos são difíceis. As circunstâncias tentam mudar nossa visão de Deus, do Deus que servimos. Mas temos o exemplo de Jesus, que passou por todas as humilhações e provações e não mudou o seu jeito de ser. Amou seus inimigos, curou os enfermos. Na sua maior provação, perdoou profundamente, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A constância de Jesus é maravilhosa, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Em Hebreus 13, 8 diz isso, que Ele é o mesmo, Ele não mudou, irmãos. Não se sinta enganado. Não deixe as circunstâncias trair a sua fé. Não olhe para o seu problema, olhe para o Deus que você serve. Os problemas, enquanto nós vivemos aqui na terra, eles vão existir. Mas também Deus vai estar conosco em todos os problemas. Ele vai nos dar vitória em todas as ocasiões. Muitas das vezes, nós ficamos assim, sem perceber por que essas provas, essas dificuldades, esses problemas sobrevêm sobre nós. Mas sabe para que é? Primeiro, para testar a nossa fé, para saber aonde está a nossa fé. Será que nós só queremos um Deus que faz tudo de bom para nós, igual nós cantamos? Será que não estamos preparados para passar em situações que vão ferir a nossa alma? Será que, igual desse caso que aconteceu, dessa menina que nós fomos no velório dela quarta-feira, que ela tentou se matar, né? E que tristeza que ela não trouxe para os pais. Como fica um pai, uma mãe, eles perguntam, onde eu falhei? E fala assim, e como é que explica isso, Dom? E como é que explica isso, Mara? Explica-se que Deus, Ele é Deus, irmãos. Ninguém estava lá na hora, junto com a menina, para saber o que Deus fez. Deus não tem prazer na morte do ímpio?
Deus não quer lançar ninguém no inferno. A posição de Deus em entregar seu filho foi para que tirar as pessoas da mão do inimigo para levá-las para o inferno. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Porque vai haver momentos que a nossa fé vai ser testada. E qual vai ser a nossa resposta? Vamos continuar crendo que este Deus, ele é imutável, que ele não muda? Ele faz o que ele quer. Então, existe 37 versículos na Bíblia que fala que Deus é o mesmo. De ontem, de hoje e de eternamente. Hein? Tem no Antigo Testamento e tem no Novo. Então, a Bíblia afirma claramente que Deus é imutável. Então, qual a prova que você tem que Deus não muda? Bíblia. Se nós tivermos comunhão com Deus, se nós tivermos destreza em ler a Bíblia, revelação do Espírito Santo e dedicação, você vai perceber que Deus é imutável, em qualquer circunstância que acontecer na sua vida. Então, primeiro, o que a Bíblia afirma que ele é imutável? Pelo seu próprio nome. Afirma sua imutabilidade, pois Moisés perguntou sobre o seu nome. Deus disse, eu sou o que sou, eu sou o que me enviou a vocês. Lá em Êxodo 3:14 está escrito isso. Moisés foi passear no monte lá, quando ele chegou no Monte Sinai, Deus falou assim, meu filho, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus começou a falar com ele assim, olha, eu ouvi o clamor do meu povo lá, eu vi como é que eles estão sofrendo, esse jugo pesado que o inimigo está colocando, os egípcios estão colocando sobre o meu povo, e eu quero livrá-los, e vou usar você. Eu? Mas e como que eu vou tirar o faraó? É terrível, como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, você vai falar assim mesmo, o eu sou me enviou. Por quê? Pessoal, afirmativo, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Interessante, né? Ele não podia falar assim, eu sou qualquer um, eu sou, não. O eu sou, ele nem falou o Deus, ele falou assim, o eu sou. Onde tudo começou, afirmação pessoal. Então, a imutabilidade de Deus está no seu próprio nome. Segundo, nas palavras do salmista, né, nós vamos passear na Bíblia agora, o eu sou é o Todo-Poderoso. Né? Então, nos Salmos, também não deixam dúvidas. Ele diz assim, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fins. No Salmo 102, 27. Quer dizer, ele é infinito. Né? Isso é muito importante a igreja perceber isso e tomar uma necessidade de quando sobrevier a situação que te aflige, você, mas você pensa assim, Deus não muda, então ele fica parado no mesmo lugar e não faz nada? Não. Ele não muda nos seus decretos, ele não muda nas suas promessas. Não é não mudar de espaço, ele está todo o tempo, a todo lugar, atento ao que nos acontece. Né? Então, nos livros dos profetas, também lemos a imutabilidade de Deus. Profeta Isaías, o Senhor declarou, dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, e eu também o último. Não tem dúvida, está vendo? Deus de antes, Deus de agora e o Deus de depois. Isaías 48:12 diz isso. Profeta Malaquias, temos uma das afirmações mais conhecidas, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Sabe por quê? Nesse texto aqui, num capítulo antes, diz que o povo de Israel estava fazendo coisa que desagradava a Deus. Os homens, eles casavam com mulheres estranhas, mulheres que adoravam outros deuses. E Deus ficava muito triste com isso, porque a fidelidade para com Deus é tão grande que quando nós largamos ele ou trocamos ele por outros deuses, é comparado como um homem trai a sua mulher.
Engraçado, né? É infidelidade. E Deus falou assim, fora outros pecados que eles cometiam lá, mas esse era o mais grave. Deus falou assim, ó, por eu ser Deus e não mudar, são as causas que eu não vou consumir vocês, porque eu não vou acabar mais com o povo, não vou acabar mais com o mundo. Né? É por isso, porque senão, se ele não fosse Deus, esse povo estava perdidinho. Né? No Novo Testamento, agora, também ensina que Deus não muda. O escritor de Hebreus, citando o Antigo Testamento, eu até gostava de ler esse texto aí, igualmente afirma que Deus é o mesmo e sempre permanece assim. Hebreus 1, 11 e 12. Quer ver? Hebreus 1, vamos ler o texto aqui, que esse texto é muito engraçado, gente. Para os irmãos verem que coisa, como é que prova que ele é do princípio, tá? Que ele é antes. Diz assim, ó. Então, eu li aqui assim, ó, que também Deus não, o escritor de Hebreus citando o Antigo Testamento, ó, do 1 ao 4, quer ver? Depois a gente vai nesse aí, 1 ao 4. Hebreus 1, do 1 ao 4, isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus, majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quer ver agora? Continua aí. Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Ele não falou isso para o anjo. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. De quem que nós estamos falando, gente? Continua. Ora, quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas o Filho diz, o teu trono, a Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro da equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. O 12 também, acho. E qual o manto os enrolará, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, irmãos, e o escritor de Hebreus citou isso. Ele foi lá no Velho Testamento buscar isso, que ele é o início e ele é o fim. Interessante, né? Glória a Deus. E diz assim, nesse sentido, Tiago escreve, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E esse foi o texto que eu escolhi para ficar no texto da minha mensagem. Toda boa dádiva e todo dom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Gente, é muito interessante isso. Nós temos que perceber que tudo vem de Deus. Eu e nenhum de nós que estamos aqui temos capacidade para nada. Eu falo assim, não, o que é isso, irmã Mari? Mas eu sou tão inteligente, eu sou formado, eu tenho isso. Tem. Mas se Deus não quiser que você nem acorda, você não vai acordar. E adianta a sua inteligência? Adianta a minha inteligência? Adianta todo o meu esforço, todo o meu ânimo? Tem que enfiar aqui dentro dessa cabeça oca do ser humano que
toda boa dádiva vem de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que cuida de nós, é Ele que dá inteligência, é Ele que abre a nossa mente para nós entender coisas que nós não entendemos. E o que, muitas das vezes, as pessoas falam assim, ai, mamãe, se eu não sair de casa para trabalhar, a minha filha vai morrer de fome. Lógico, Deus não está procurando ninguém omisso, ninguém preguiçoso, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar de que tudo que é Deus que dá tudo para nós, tudo vem dele, é Ele que nos capacita para nós fazermos qualquer coisa. Se nós pensarmos isso, nós vamos entender que o quê? Que esse Pai das luzes, Ele cuida de nós. Nele não há sombra e nem variação. Por quê? A nossa total dependência é dele. Agora, se eu confiar no meu braço, na minha força, pensa, se Moisés, ainda bem que ele já falou assim, mas eu nem falar eu sei. Como é que Deus vai me usar? Deus não precisa da nossa capacidade, senão não escolheria Moisés. Escolheria outro. E por que Deus escolheu? Ele mesmo falou, mas eu não tenho capacidade, não sei nem falar. Deus falou com ele assim, não. É você mesmo que eu quero. Por quê? As capacidades, quem dá é Deus. É Deus que nos usa. Nós somos meros instrumentos de Deus. Tenha cuidado disso. Nós temos que pensar nisso para entender a imutabilidade de Deus. Não assombra, irmão. Isso quer dizer que nem pensamento, em nenhum momento a gente pode falar assim, ai, meu Deus, onde anda Deus? Agora, por que Deus não muda? Sabe por quê? Ele não muda porque a sua imutabilidade faz parte do seu ser. E Deus jamais deixará de possuir essa qualidade. Esses atributos, a imutabilidade é um atributo também. Né? E como Ele é eterno, como Ele é autossuficiente, como Ele é perfeito, Ele é imutável. Isso faz parte do ser dele, não pode mudar. Essa natureza, igual Deus, esse amor que Deus tem para o ser humano não pode mudar. Ele é. Não adianta. O ser humano pode ser o pior que for. Deus ama ele. E aí? Por quê? Esses atributos não mudam. Ele é assim. Glória a Deus, né? Em virtude, olha que interessante que eu vi lá no negócio que eu estudei isso. Em virtude do atributo de imutabilidade, Deus é exaltado acima de tudo quanto há. Concorda? Em seu ser e na sua perfeição. Ele é imune a todo acréscimo ou diminuição, a todo desenvolvimento ou decadência. Quer dizer, não precisa acrescentar e nem diminuir, nada nele, porque ele é assim. Seus conhecimentos e seus planos, seus princípios morais, suas volações permanecem sempre os mesmos. Olha bem, até a razão nos ensina que não é possível nenhuma mudança em Deus. Em Deus há perfeição absoluta. Então, melhoramento e deteriorização são igualmente impossíveis nele. Concorda com isso? Não precisa acrescentar nada mais para Deus e nem diminuir. Tanto aumentar ou deteriorizar, não funciona. Até a razão, ela fala isso. Não acha, não tem como achar qualquer coisa contra ele, porque ele é perfeito. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Hein? Então, primeiro, é porque ele não muda, porque isso faz parte do ser dele. Segundo, ele não pode negar a si mesmo. E sempre permanece fiel à sua palavra. Gente, esse é um dos versículos da Bíblia que eu mais amo, gente. Lá em Timóteo 2,13 fala assim, ó, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar a si mesmo. Você já pensou? Mesmo que eu for infiel. Quer dizer, independente do que eu faça, ele continua me amando. Ele continua a esperar que eu volte para os seus braços. O amor dele não cessa. Nós temos que parar como igreja e julgar as pessoas no inferno. Nós temos que ser pessoas que ajudam pessoas a sair das vidas erradas, das ações que não agradam a Deus. Eu me preocupo muito, ultimamente tenho orado a Deus para Ele me dar uma visão de eu olhar
as situações com os olhos de Deus, não com meus olhos. Porque nós somos críticos, nós somos acusadores. Mas, olha, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Então, que Deus clareie essa nossa visão. Se nós possamos pedir isso para Deus, não só quantos problemas aparecem. Senhor, como que tu agirias nessa situação? Senhor, como tu vês uma situação dessa? Sabe por quê? Porque quando nós voltamos para a Bíblia, nós vamos cair nesse versículo aí. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não muda. Ele não pode deixar de te amar. Ele não pode deixar de cumprir as promessas que Ele prometeu que ia te dar. Ele não pode. Ele é um Deus imutável. Nele não há em mim. O homem que é assim, dependendo da situação. Eu falo assim, Renata, hoje eu vou fazer isso para você, mas eu não vou fazer nada. Renata que se lixe para lá. Mas Deus não é assim. Deus não é assim, irmão. Ainda que eu pinte os canecos, como que pinta e borda, né? Ainda que eu faça tudo que desagrada a Deus, Ele não pode deixar de me amar. Ele não pode. Ele não pode negar a sua palavra. Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém sabe, gente, os últimos motivos, os últimos momentos de uma pessoa. Eu até estava comentando lá no velório com a menina, que nós tínhamos um amigo que, lá no Brasil, que ele morreu, ele era muito crente. Ele ia lá na minha casa, ele ficava de costas assim à televisão, ele nem via a televisão, tão crente que ele era. Via não. E não sei o que aconteceu com a namorada dele lá, que ele largou mesmo, mas virou a cabeça de uma maneira que eu falava assim, meu Deus do céu, como é que pode isso acontecer? Mas aconteceu com ele. E um dia ele foi no baile lá, os meninos, os rapazes deram lá um tapa na cara dele, ele ficou com tanta raiva que ele vendeu um terreno, comprou uma arma para matar os caras que bateu nele, que ninguém bate na minha cara não, olha para você ver. E ele ficou andando com aquela arma, a gente falava com ele, minha mãe falava, não faz isso, meu filho, larga essa vida, volta para Jesus te ama, e ele, não, aqui é meu seguro, mostrava a arma, olha. Aí, nessa última vez que ele ia muito na minha casa, mesmo assim ele ia lá, que ele gostava de conversar com a minha mãe dava dele, mas ele gostava. E, desse último dia, minha mãe falou com ele assim, Beto, Silvano, dá minha arma. E ele falou assim, não, tia, não posso te dar, porque a minha segurança está aqui. A minha mãe falou assim, movida pelo Espírito Santo, falou assim com ele assim, então tem um recado de Deus, triste de Deus para você, tu estás sozinho. E ele foi para o baile, chegou lá no baile, os caras bateram nele, chamaram a polícia e falaram que ele estava armado. Aí a polícia prendeu ele, tirou a arma dele, mas soltou ele no outro dia. Quando soltou ele no outro dia, os caras viram que ele não tinha arma, o que os caras fizeram? Meteram tanta facada nele, mas tanto, tinha umas 47, não foi, cara? Mas um rapaz, e ele foi correndo na rua, assim, da nossa casa, assim, da rua, assim, entrou numa casa, onde foi que ele acabou de morrer, mas antes dele morrer, quando os bandidos foram embora, essa pessoa entrou na casa, outra pessoa entrou na casa. E as pessoas viram ele pronunciar as últimas palavras deles. Me perdoa, Jesus. Eu te pergunto, Deus perdoa ou não perdoa? Lógico que perdoa. E as pessoas que fizeram isso com ele, eram 4, 3, se enforcaram na cadeia. Eles próprios. Está a ver? Então, irmãos, o último momento de uma pessoa ninguém sabe. As últimas horas, por isso que nós temos que ter cuidado, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem, não adianta. A gente que quer matar os outros, né? Você é uma coisa para matar aquele desgraçado. Mas Deus não é assim, não, graças a Deus. Deus não é assim, não. Outra coisa. Seus decretos, por que ele não pode mudar? Seus decretos jamais poderão ser invalidados. Ui! Tudo que Deus fala, está falado, e ninguém desfala, não adianta. Então, bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Jó 42, 2. Jó disse isso, e é verdade, nenhum dos planos de Deus. E olha que Jó passou por momentos difíceis, por situações terríveis. Jó perdeu tudo que um ser humano não consegue perder. Perdeu família, perdeu filho, perdeu dinheiro. E ainda ficou doente, que é o pior. Perdeu a saúde, perdeu tudo. Mas Deus tinha plano com ele. E o mais interessante que eu acho na história de Jó foi a forma que Deus se representou para ele. Que Jó queria respostas. E sabe como que Deus se revelou? Deus falou assim, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus. Não, Deus falou assim, Jó, onde você estava? Quando eu fiz o firmamento, o sol, as estrelas, a neve. Onde você estava quando eu falei para o mar, Senhor, mar, só até aqui que você vai, daqui para lá você não vai passar. E Deus se manifestou para ele, mostrando para ele quem ele era. Não com nomes, mas com os atributos, com as ações que definem o Deus que nós servimos. Então, nenhum dos planos pode ser. Ele mesmo fala assim, ai meu Deus, caí em mim agora. E é verdade, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, irmãos. Em Isaías 14, 27, diz assim, pois o Senhor dos exércitos determinou, quem poderá invalidá-los? Se a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás? Se Deus decretar, está decretado. Não adianta. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ele não muda. Então, irmãos, decorrente a esse Tiago 1,17, eu quero deixar uma pequena palavra aqui nesta noite. Já estou a terminar. E eu achei muito interessante isso que eu li, porque nós temos a mania de colocar a culpa em Deus. Quando, igual, pensa nessa situação que aconteceu agora. As pessoas querem colocar a culpa em Deus, que a culpa é de Deus. É ou não é? Onde estava Deus? O que aconteceu? Mas nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque nenhuma sombra de maldade existe em Deus. Nenhuma. Então, nós temos que ser racionais, pensar, olhar para nós, dentro de nós, olhar nas nossas ações, nas nossas dificuldades, e nós temos que ver e meditar profundamente, assim, que tudo que é bom vem de Deus. E tudo que não dá certo na nossa vida, a culpa não é de Deus. Isso. Deus tem várias maneiras de trabalhar no coração, nesse coração nosso que é bonzinho, né? Um coração que só quer ganhar, um coração que só quer, um coração que não quer ceder, um coração duro, né? Um coração ruim, que se dá uma pisada, fazer assim, pisar no seu pé, você quer vingar, você quer fazer, quer me... não perdoa mais ou menos, eu perdoo, mas não converso, eu perdoo, mas eu não quero perto de mim. Olha o coração do ser humano. É um coração ruim. E a gente, uma vez também, a minha patroa, eu trabalhei com uma patroa aqui, e ela era muito engraçada, e eu fui pregar para ela, me deu uma lição na minha cara, que eu fiquei sem palavras, ela me xingou muito. E ela pintou comigo, falou assim, não venha me falar desse Deus, depois do que ele fez comigo, ele matou o meu marido, e eu não posso viver sem ele, um homem bom, custei arrumar, quando eu arrumei, Deus me tirou ele. Eu falei assim, nossa, mamãe pintou, gritou, botou até dedo na minha cara, e eu, e a culpa é de Deus? Ela, eu não creio em Deus, por que ele tirou a minha felicidade? A culpa é de Deus. Tempo determinado, se não tiver que morrer, vai morrer, irmão. Não adianta. Alguém que sabe da maneira que vai morrer, e quando, e como? Enquanto nós não entender que essa carcaça aqui, esse tabernáculo aqui, é simplesmente para habitar a alma e o Espírito de Deus, temos que tratar do corpo, porque é esse corpo aqui, né, que carrega essa alma e esse espírito, né? Mas, olha, levei na cara, quase que apanhei. Porque as pessoas querem culpar Deus. Não se culpa Deus. Deus não tem culpa, irmão.
E é isso que eu quero deixar aqui para me terminar para os irmãos aqui. Diz assim, ó. Deus, o versículo é assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quer dizer, tudo que é perfeito e é bom para nós, vem do alto. Descendo do Pai das luzes, que é quem? O Deus da nossa alma, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aí, olha, presta atenção aqui. Deus é o Pai das luzes. A luz visível do sol e dos corpos celestes também provém dele, porque foi ele que fez. Ele disse, haja luz e houve luz. Assim Deus é o mesmo, ao mesmo tempo representado como criador do sol e, em certo sentido, comparado a ele. Né? Que o sol é para brilhar, para iluminar, para dar luz, né? E o sol ele é importante, porque se não houver sol, a gente pode até morrer. Né? As flores não crescem, as plantas não vão crescer. E a pessoa, todo mundo não tiver nem um pouquinho do sol, o sol é vida. Né? E Deus também é comparado com isso. O homem sem Deus, ele não é nada. Ele está morto. Né? E assim como o sol é o mesmo em sua natureza, está vendo? O sol é mesmo em sua natureza e influência, embora a terra e as nuvens se interpõem. Quer dizer que, às vezes, o sol desaparece. É ou não é? É nuvem, né? E desaparece, né? Façam parecer constantemente variável, está vendo? Assim Deus é imutável. E nossas mudanças e sombras, as nossas mudanças e sombras, não provém de nenhuma mutabilidade ou alteração sombria nele. Está entendendo, né? Mas de nós mesmos. Nunca vem dele, é nós mesmos. Procuramos, nós achamos. Né? Quem procura, acha. O Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O que o sol é em natureza, Deus é em graça, em providência, em glória e sempre infinitamente mais. Pois toda dádiva vem dele. Assim, não temos nada de bom, a não ser que recebamos de Deus. Bem como não há mal ou pecado em nós, ou feito por nós, que não possa ser atribuído a nós mesmos. Não a Deus. Está vendo? Precisamos reconhecer Deus como o autor de todas as capacidades e perfeições que há na criatura e como doador de todos os benefícios. Olha, presta atenção agora. Mas nenhum dos seus aspectos escuros, suas imperfeições ou suas más ações devem ser postas na conta do Pai das luzes. Prestaram, né? Dele procede toda dádiva boa e perfeita, tanto pertinente a essa vida, quanto a vida por vir. Então, não bota a culpa em Deus, não. Deus não tem culpa, não. A gente age mal, trabalha mal, pensa mal, tem um coração perverso, ruim. Aí a culpa é de Deus. Deus é que não presta. Deus é que tirou o homem da minha vida. Mas irmão, o ser humano faz assim. Mas que nós possamos entender isso. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que está mal em nós, a culpa é nossa. Então, nós temos que melhorar, tem que trabalhar, tem que mudar. Não é o Deus que eu sirvo, que tu serves, é imutável. Ele não muda, ele está lá, à sua espera. Muda, arrepende-te e torna-te a ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe.